sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você, mulher. A gente vem agora com uma proposta super diferenciada, que é o Maternar 360, em todas as fases e por inteiro. Para isso, um outro patrocinador querido vem abarcar essa nova proposta, que é o Cicobi. Muito obrigada pela parceria e apoio. Tenho certeza que essa temporada vai ser incrível. Para começar essa nova temporada com chave de ouro, olhando para você e conversando com você, mulher, dois queridos convidados do nosso movimento Maternar. Mas vou deixar que eles se apresentem para vocês. Combinado? Aqui comigo, meu querido amigo Alexandre. Seja muito bem-vindo, Ale. É um prazer e um privilégio ter você no Maternar e você aqui com a gente hoje. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Como você pediu para me apresentar, né? Meu nome é Alexandre, eu sou ginecologista e obstetra. Trabalho com mulheres principalmente focado em gestação de alto risco e para mim é uma honra enorme poder fazer parte do movimento Maternar e estar aqui hoje também pelo convite. Eu te agradeço. Eu que agradeço pela parceria, pela amizade, por estar sempre junto. Tenho certeza que eu sempre posso contar com você. Outra querida integrante do movimento Maternar, que já veio aqui na segunda temporada, mas que vem a brilhantar a terceira temporada junto comigo, é minha querida amiga nutricionista Nayara. Seja muito bem-vinda, Nay. É um prazer ter você aqui de novo com a gente. Boa tarde, obrigada, Lorena, pelo convite mais uma vez. Você sabe, né, que a gente faz qualquer coisa, a gente vem. E é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Nayara, sou nutricionista clínica materno-infantil e atuo hoje com foco em fertilidade, gestação e pós-parto, saúde da mulher como um todo. Meus amados e queridos amigos, estamos nessa nova proposta do Maternar 360 por inteira, em todas as fases. Então, quero começar esse nosso bate-papo hoje perguntando para você, Ná, como é que a gente consegue hoje, dentro da nutrição, olhar para essa mulher, para muito mais do que um peso, uma estética, olhar para essa mulher como um todo e por inteiro, de fato? Então, assim, a nutrição, ela vai muito além de números, né, de um peso na balança. E o que a mulher come, o que essa mulher come, os hábitos dela durante o seu dia, o mês inteiro, os anos, né? Eles têm impacto direto na sua saúde, né? Então, eles vão afetar a sua imunidade, eles vão afetar o seu intestino, eles vão afetar os seus hormônios e aumentar a inflamação, diminuir sua energia, se você, né, dependendo do seu tipo de alimentação. E isso tudo vai influenciar nos âmbitos da nossa vida, né? Então, diretamente, a nossa alimentação, ela tem um papel fundamental aí para fazer todo esse controle, né? Pode atuar tanto melhorando tudo isso, como também o contrário, aí acabando ser um fator que piora a nossa saúde como um todo, piora o sono, piora o intestino, piora a imunidade e vai desencadeando outros problemas. Ale, essa mulher fragmentada dentro da ginecologia, né, ou dentro de áreas distintas, como conseguir hoje, com a ginecologia que você pratica dentro da clínica, integrar essa mulher e olhar para essa mulher como um todo? Eu acho que é um pecado a gente fragmentar a paciente, né, quando ela chega, né, pra gente no consultório. O corpo feminino é um corpo muito complexo, funciona como se fossem engrenagens mesmo, né? Quando uma engrenagem gira de uma forma incorreta, a gente tem a repercussão disso como um sintoma. E às vezes enxergar a mulher como um sintoma prejudica a gente chegar e tratar de fato o problema, uma doença, atrasa diagnóstico. Então a gente precisa estar focado nos pequenos sinais de uma forma integrada mesmo. Essa fragmentação ela pode ser basicamente o principal prejuízo que uma paciente tem quando ela chega na frente de um profissional que não enxerga essas necessidades dela como um todo. Perfeito. Como é que a gente hoje, para você, Ale, para você, Ná, a gente consegue olhar para essa mulher como um todo, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da psicologia, dentro da nutrição, dentro da ginecologia? Como é que a gente consegue integrar as nossas áreas? Como é que elas se conversam? Como é que a gente pode pensar nisso? Quer começar, Ale? Pode ser. Eu acredito que a principal coisa é não ver a paciente como um objeto de competição. A gente está ali com um objetivo em comum, que é trazer o bem-estar, proporcionar esse bem-estar para ela de uma forma integral mesmo. Então, assim, quando eu às vezes mando o paciente para a Nayara e a Nayara recebe a paciente, a paciente volta para mim com tudo que ela fez, eu entendo tudo muito bem, porque a gente
às vezes pratica essa medicina e essa nutrição de não interferir no campo do outro, mas agindo de forma integrada para que a gente não deixe de contemplar a paciente em todos esses campos que ela necessita. Eu acho que a equipe multiprofissional é isso, né? Assim, primeiro, as especialidades elas têm que estar alinhadas, né? Então, ao longo do tempo que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo ali nossos entornos profissionais que têm aquela mesma linha de raciocínio, que trabalham de forma parecida. Então, assim, hoje eu tenho, felizmente, muitos médicos que confiam no meu trabalho. Então, a saúde da mulher, ela não tem nada separado. O nosso corpo está tudo junto, né? O nosso cérebro tem ligação com o intestino, que tem ligação com o coração, que tem ligação com tudo. Então, assim, eu não tenho como separar. Então, para a gente resolver um problema mesmo, para a gente conseguir essa saúde que ela busca, né? Eu preciso de estar junto com o médico, que ele vai prescrever a parte dele, eu preciso de estar em contato com a fisioterapia, às vezes então eu indico também com atividade física. Então, cada profissional atuando, a gente consegue, com certeza, muito mais resultado, né? E resolver mais a questão, as queixas, enfim, o que aquela mulher traz pra gente no consultório. E com mais resultado, fica todo mundo mais satisfeito, né? E eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que de um tempo pra cá, a mulher tem ganhado um espaço dentro das nossas áreas como um espaço separado, no sentido de que estamos estudando sobre ela e para ela, coisa que quando a gente se formou, né, porque nós somos jovens, mas todo mundo aqui já tem um chãozinho. Jovens, mas nem tanto. Né? Mas coisa que quando a gente se formou não era assim. Algumas, tirando a ginecologia, que era uma área que estudava o feminino, as nossas áreas não eram, a gente não tinha disciplinas específicas. Só para mulher. Né? E a gente vem vendo a importância de se compreender. A gente até vem falando assim, né? Quando a Mayara pensou esse novo conceito, né, do movimento maternar por inteiro, né, em todas as fases, exatamente porque nós mulheres somos cíclicas, né? Nós temos peculiaridades, temos, não colocando acima ou abaixo de nada e nem ninguém, mas porque a gente tem características que são nossas, e compreender essas características faz com que a gente, né, entenda. Eu costumo falar assim, por muitos anos, ao estudar a mulher, eu costumo falar que nós somos mulheres de terras, né? Então, assim, todas nós viemos dessa questão das luas, do entendimento. As mulheres compreendiam os seus ciclos menstruais através das fases da lua, né? Se comparavam ao calendário. E como que isso traz essa marca e como algumas coisas foram se perdendo, com a mulher entrando no mercado de trabalho, com as outras questões relacionadas ao dia a dia desse mundo moderno. Então, hoje, a gente voltar esse olhar específico para a mulher é um ganho, né, gente? E faz total diferença, né, Ale? Nossa, definitivamente. Assim, até dentro da própria ginecologia, como você falou, é a área que estuda a mulher. Só que os avanços que a gente teve nos últimos anos, a compreensão que a gente teve das fases diferentes da vida da mulher, de parar de enxergar a mulher como um bloco único ao longo da vida inteira, eu acho que reflete exatamente essa ideia do 360, assim. A mulher, ela traz consigo, desde a infância, modulações e alterações hormonais que vão implicar na forma como ela vai se comportar na adolescência, na vida adulta, e depois, hoje em dia, graças a Deus, que a gente também está tendo muita ênfase na menopausa, né? Então, realmente, eu acho que faz toda a diferença essa difusão do conhecimento acerca da mulher e do corpo dela. Perfeito. Vou pegar o gancho da Lê, tá? Ele tá aqui, assim, acompanhando minha linha de raciocínio. Vamos falar, então, dessa criança e dessa adolescente que está se tornando uma mulher, como olhar para essa alimentação, o que olhar, o que suplementar desde cedo para que a gente consegue pensar nessa fase, na vida fértil da mulher lá na frente. Fala um pouquinho pra gente disso. Vou falar, e eu vou começar até antes, tá? Porque quando uma mãe, uma gestante, descobre uma gestação ali de uma menina, a gente já está modulando o sistema reprodutivo dela ainda intraútero. Então, aquela menininha que nasceu ali, aquela recém-nascida, ela já tem todos os folículos que ela vai carregar ao longo da vida. Então, a saúde reprodutiva daquela bebezinha, né, daqui 30 anos, depende também do que aquela mãe viveu ali até a gestação, tá? Então, a gente, depois que nasce, só perde
Tô falando certo? Tá certo. Então a gente só vai perdendo, né, os folículos ao longo dos ciclos, né, ao longo da vida. Então, ok, você nasceu com a sua quantidade ali de folículo. Ao longo da infância, né, eles estão ali dormindo, quietinhos. Porém, hoje a gente vive uma vida muito exposta a toxinas, né? Uma vida exposta a açúcar, alimentos de forma muito desregulada, né? Eu tenho visto uma preocupação, talvez é porque eu atendo uma amostra mais viciada, né? São os pais que estão ali preocupados com o filho. Na introdução alimentar, né? Quando eu atendia, que querem fazer tudo muito certinho, que querem fazer tudo lindo, ok. E aí a gente tem aquela janela de 2 anos, né? Que não oferece açúcar, que querem evitar tudo que não pode, tal. Quando passa disso, aquela criança começa a ir para a escola, começa a ficar maiorzinha, e aí começa a ter uma alimentação já mais rica e industrializada, porque o pai está na correria, porque a mãe tem que trabalhar, porque não tem mais dado tempo. E aí que a gente começa a ter muito esse descontrole, né? Então, em relação à alimentação mais industrializada, mais rica em gordura, e aí também a menina, ela começa a apresentar aquela vaidade da criança. E o que a gente tem visto hoje? Crianças de 5 anos que fazem unha com frequência, que passam produto, gloss todos os dias para ir para a escola. Então, esses produtos, eles têm uma carga de toxinas, né, que acabam sendo os disruptores endócrinos, atrapalham a produção dos hormônios, desregulam toda essa parte, o que pode acabar ocasionando aí a puberdade precoce, né? Ciclos então menstruais antes do tempo, e isso também ao longo dos anos pode gerar uma infertilidade, sim, por causa de todo esse descontrole hormonal, tá? Perfeito. E nem só para as meninas, aqui a gente está falando das meninas, mas o que eu vou só fazer aqui uma observação. O que a gente tem atendido hoje são casais com dificuldade de engravidar, muito por fator masculino, tá? Então, esses desreguladores, disruptores endócrinos, né, eles bagunçam os hormônios dos homens também. Tá? E a gente sabe que reduz, aí entrando numa parte mais de fertilidade, reduz concentração de espermatozoides, a qualidade desse espermatozoide. Então, lá na frente a gente vê isso. Tá? Infelizmente, é essa vida que a gente tem vivido hoje. Muito contato com toxinas e as famílias subestimam, né, esse impacto na saúde das crianças. É só um gloss, é só um batonzinho, é só um esmalte, que bonitinha. Então, assim, isso tem sido estimulado e acaba, infelizmente, atrapalhando toda essa questão hormonal. E muitas vezes a gente pode não ter nem conhecimento a respeito disso, porque foi como você falou, assim, é o natural, não tem problema, é só uma coisinha, é para criança, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vai ver, essa consequência tá lá no futuro, E né? é por isso que, assim, quando eu atendo no consultório uma mulher que ainda vai começar a tentar engravidar, que é o cenário perfeito, uma pessoa procurar antes, com tempo, né? Aí de, no mínimo, 3 meses, pra gente conseguir mudar hábitos. Isso daí a gente já tenta introduzir na vida da pessoa, esses cuidados, já substituir os cosméticos para usar os cosméticos sem parabenos, sem fitalatos, desodorante sem alumínio, utilizar menos plástico, menos panelas de alumínio. Então, tudo isso é um cuidado que a gente já tem que fazer pré-concepção, né? Pra gente já tratar, porque ali na hora que começa já um desenvolvimento fetal, já acaba sendo um pouco tarde, né? De começar tudo isso. É claro que sempre vai ser válido, mas assim, aquela bebezinha com 11 semanas, ela já tá formada, né? Então, quanto antes a gente puder mudar isso, melhor. Perfeito. Ale, uma dúvida pra gente que acompanha mulheres é quando levar a nossa pequena ao ginecologista e o que o ginecologista vai tratar, com o que ele vai conversar, o que ele tem que se preocupar ou não com essa fase. Diz pra gente, quando a gente leva a nossa menina, então, né, a um ginecologista, o que a gente precisa ficar atento nessa fase da adolescência, o que a gente pode prevenir, quais são os exames que ela precisa fazer. Dá um panorama pra gente. Essa fase da vida da mulher é uma fase da menina, né? Ela ainda é uma fase que a gente não exige tantos cuidados quanto quando a mulher já é um pouco mais velha, né? À medida que a gente já introduz aí na ginecologia os famosos exames de rotina de saúde da mulher, né?
Porém, eu diria que basicamente quando a gente tem um pai ou uma mãe que fica responsável por um filho, a gente sabe que é essa pessoa que tem que ter o conhecimento do corpo da criança, porque a criança ainda não tem consciência daquilo que pode ser uma alteração, daquilo que pode ser um sintoma, né? Então, assim, os pais precisam, da mesma forma que conhecer o próprio corpo, conhecer o corpo dos filhos nessa fase, porque essa fase é eles que vão estar cuidando desse corpo. Então, assim, a qualquer momento que surgir um sinal de alerta para alguma coisa que fuja do convencional, que fuja daquele habitual que o pai ou a mãe estão acostumados diariamente, é um momento para se levar ao ginecologista. Não é o único, né? Porque à medida que a menina vai envelhecendo, ela vai apresentando esse preparo, esse amadurecimento do eixo hormonal para que ela tenha esse evento principal aí da infância e da adolescência que a gente considera a primeira menstruação, né? Então, quando essa fase chega, eu acredito que seja o primeiro marcador do momento que a gente precisa levar ao ginecologista oficialmente, para que essa criança tenha a oportunidade de receber orientações de um profissional que conhece exatamente, tecnicamente, aquilo pelo que ela está passando, né? Para sanar e tirar um pouco dessa responsabilidade, talvez, dos pais de ensinar com palavras, às vezes com medo de utilizar certas palavras, com medo de utilizar certos conceitos, e para que a gente possa verificar se a vida reprodutiva dessa menina está começando da forma adequada. A menstruação, hoje ela é considerada um marcador de saúde. Então a gente olha para a menstruação para saber como o corpo da mulher está funcionando. E se a gente tem a oportunidade de acompanhar isso desde a primeira menstruação, olha que rico que vai ser a quantidade de informação que a gente vai ter a respeito desse corpo dessa mulher, que no futuro vai ter o próprio conhecimento e que vai começar a acompanhar, né, esses ciclos menstruais, entendendo o que é normal e o que não é, o que é errado e o que é certo. E muitas vezes o meu grande medo com o adiamento dessa consulta ao ginecologista é a normalização das coisas. Então, assim, desde cedo a menina pode começar a sentir cólica e ouvir de alguém, é normal. E aí cria-se um ambiente de que é normal. Quando ela tem 25 anos, ela descobre uma endometriose. Nossa, então, acontece muito, né? né? É bem típica, assim, né? Então é o meu grande medo, assim. Então eu acredito que, como profissional de saúde, a gente tem essa responsabilidade de aproximar as pessoas, né? Incluindo esse grupinho aí que são as meninas, as mulheres jovens, para que a gente tenha a oportunidade de oferecer para elas esse controle melhor aí a respeito da vida delas. Como que hoje vocês, né, como nós, vou me incluir nessa pergunta, como que nós, pais, sociedade, escola, o que a gente precisa ficar atento para ajudar essa adolescente? O que a gente pode fazer? Você falando da endometriose, assim, eu vejo tanto isso no consultório, eu converso tanto com as mães, né, principalmente as, porque assim, o meu público de atendimento por ser só mulheres, e muitas vezes eu tenho ciclos que são só mulheres com endometriose, então eu sempre falo, a primeira pergunta quando a gente está conversando, eu falo assim, sua menina já foi no ginecologista? Mas precisa? Falei, precisa. Você tem uma endometriose gravíssima. Sua menina tem cólica? Ah, Lorena, ela tem, mas é pouca. Falei, mas leva, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa conversa para além da sexualidade. Ainda é um tabu, né? Não tem. O ciclo menstrual ainda é um tabu, aquela coisa assim, da vergonha, de não poder conversar, né? Então, isso ainda a gente vive ainda. Hoje eu acho que um pouco menos, mas ainda vive, né? Eu atendo mulheres jovens, assim, que querem começar a se cuidar e às vezes elas não sabem sobre o ciclo menstrual, elas não sabem qual que é o período fértil delas. Isso é muito, muito comum, tá? Eu ali explicar a janela e tudo mais de ovulação, elas não sabem identificar sintomas, elas não têm muito conhecimento sobre isso, né? Então a gente vê que é uma coisa que não se conversa muito ainda. Eu acho que a gente ficou muito presa a uma época onde nas escolas ou com os pais sobre a sexualidade, mas a mulher tem muito mais, né, a ser conversado a respeito disso. Eu acho isso muito importante, a gente trazer esse tema, né, que a menina conheça seu corpo, que não tenha vergonha de perguntar à mãe, que não tenha vergonha de pedir, olha, existe esse profissional, vamos lá, vamos conversar, vamos nos orientar, né, porque isso é muito importante. Uma mulher empoderada que conhece seu corpo,
é uma vida plena, né? Você falou a respeito de um assunto que eu quero entrar agora, que são os ciclos menstruais, e como isso, né? O que a gente precisa ficar atento aos hormônios, a essa fase, alimentação, como que isso influencia ou não, como que dentro da clínica você lida com isso. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Sim, então a mulher, dentro desse período do ciclo menstrual dela, ela tem fases, né? E essas fases, elas são regidas pelos hormônios ali de cada período, que vai determinar ali o ciclo, o período do folicular, o período secretivo, o período ovulatório. Então, são fases ali do ciclo menstrual. E a mulher, em cada período, ela vai ter uma reação diferente. Em alguns períodos, ela vai estar mais desanimada, ela vai estar mais estressada, ela vai estar mais irritada, ela vai ter menos disposição para atividade física. Então, a nutrição ali, ela vai entrar como uma estratégia, né? Que a gente consegue ali tentar modular todas essas questões que a paciente traz. Aquela vontade de doce exagerada ali no período pré-menstrual, como é que a gente pode melhorar isso? Então, aquela dieta adequada, estratégias ali em relação à saciedade, tudo isso a gente vai tentar trabalhar e chegar num plano adequado para suprir essas necessidades da paciente. Então, não dá para fazer, às vezes, uma recomendação para uma mulher uma vida inteira, né? Então, cada fase que ela passa, às vezes é uma fase mais intensa do que a outra. O emocional conta muito, né? Então, quando aquela paciente está com um emocional mais desequilibrado, ela vai acabar descontando mais na comida. Então, tudo isso a gente tenta ali com estratégias de dieta, suplementação também é muito importante. A gente faz para tentar ajustar tudo isso. Ale, pegando esse gancho, o que a gente precisa entender que supostamente, bem entre aspas, é normal, e o que são alterações, como é que a gente começa a entender isso, quais são os sinais de alerta? Fala um pouquinho pra gente. Sim. Pra falar a verdade, eu diria assim, que é uma coisa muito mais simples do que parece. Porque o que é um problema para você e o que é um problema para você e o que é um problema para mim? A gente tem percepção diferente do que é um problema. Então, a partir do momento que começou a incomodar, é algo que tem que ser revisto. Então, se tem alguma coisa no seu ciclo, né, que aquela pessoa, a gente falando, né, idealmente daquela pessoa que vem desde a infância e da adolescência, compreendendo o próprio corpo, entendendo como o ciclo funciona, à medida que você vai vendo o que é um padrão saudável, quando você se sente bem com você mesma, quando você não tem alterações que te trazem prejuízos, a gente aprende que isso é um ciclo normal. Então, ciclo normal não é para ter sofrimento. Então, quando a gente vê que está trazendo um incômodo, é hora da gente compartilhar isso com um profissional de saúde, que seja um ginecologista, muitas vezes a Nutri, porque o ciclo ele fala por si só, né? E muitas vezes ele dá sinais de quando as coisas não estão bem em outros campos da nossa saúde, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar dessa combinação de nutricionista e ginecologista, síndrome de ovário policístico. A gente tem uma alteração metabólica, que muitas vezes tem a ver com o metabolismo da insulina, então assim, não tem uma parte especificamente ginecológica, vamos dizer assim, porém é uma alteração que se gera alterações do ciclo, que a mulher pode não ter a menstruação, e a correção ela depende de um tripé de tratamento que vai envolver medicamento, atividade física e acompanhamento nutricional. Então é muito importante entender o corpo, porque quando a gente entende o que é normal, que a gente entende o que a gente está passando quando a gente está bem, quando a gente não está bem, a gente vai perceber que tem alguma coisa de errado. Então, assim, pincelando, né, coisas pelas quais as pessoas procuram a gente, né? Sangramentos uterinos anormais, que são sangramentos de menstruação que normalmente duram muito tempo, mas a gente também recebe pacientes que sangram pouco, ou então que sangram apenas aquele sangramento de borra que a gente chama. Não é normal a pessoa sentir dor incapacitante durante o período menstrual, você sentir um incômodo ou outro porque a sua ovulação está ocorrendo ou porque o seu útero está respondendo ao desprendimento do endométrio com uma cólica, isso é aceitável, mas isso não pode se tornar em momento nenhum incapacitante. Sintomas, por exemplo, de tensão pré-menstrual, que são
coisas hoje em dia que já entram num campo até da psiquiatria, porque existe o transtorno disfórico pré-menstrual, que é necessário não só o ginecologista para acolher essa mulher, mas o psicólogo, o psiquiatra. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue pescar na vida da mulher só de prestar atenção no ciclo menstrual e na forma como ela se comporta ao longo do mês. Perfeito. Vamos entrar na gestação e no preparo para essa gestação. O que a gente precisa ficar atento? Tanta coisa, é um assunto complexo, dava um podcast só disso. O período aí, pré-concepção, né, é um período determinante como é que vai ser essa saúde da mãe, a saúde do bebê, nesses primeiros meses e ao longo de toda a gestação. O que a mãe, ela é ali naquele período que ela descobriu a gestação, o que está acontecendo ali, vai ser determinado pelo que ela era antes da gestação. Se ela tinha deficiências nutricionais, se ela comia bem, se ela era exposta ali a toxinas o tempo todo. Então, tudo isso é o que vai impactar nesse primeiro trimestre, né, mais específico. Então, a importância de se cuidar pré-gestação é sobre isso, né? O seu primeiro trimestre, as suas primeiras semanas, elas vão ser determinadas por todo esse cuidado pré. Tá? Então, se você teve uma dieta mais adequada, se você suplementou de forma adequada, a gente tem uma melhora de qualidade do óvulo, a gente tem uma melhora da qualidade do endométrio, a gente consegue melhorar essa implantação, essa placentação, que é a formação da placenta, e isso evita riscos gestacionais, né? Evita parto prematuro, pré-eclâmpsia. Então, tudo isso são cuidados que a gente deveria ter pré. E não só, eu acabo atendendo muita gestante que cai ali já grávida, né? Não veio fazer esse cuidado antes. Então, a gente vai cuidar a partir dali. Mas o que passou é um tempo que a gente não consegue voltar atrás e fazer diferente, né? Então, já processos muito importantes já aconteceram. E aí, durante a gestação, a necessidade de cada trimestre é uma necessidade diferente de nutrientes, de proteína. Então, isso vai mudando ao longo do período gestacional e é isso que a gente faz no acompanhamento ali pré-natal nutricional, né? Adequar a dieta, a realidade da paciente, ao trimestre que ela está passando, as comorbidades que ela traz nessa gestação, tudo isso a gente vai ajustando, assim como a suplementação de cada período, respeitando os exames daquela paciente, o que ela traz de informação pra gente, né? Então, uma gestação adequada seria isso, uma gestação cuidada, assistida de forma, né, com o médico, com o nutricionista, com o profissional da educação física também. Tudo isso a gente está cuidando da mulher como um todo. Perfeito. Ale, pensando na parte ginecológica a questão, né, da gestação, parto e pós-parto. Se a gente pudesse falar um ponto específico de cada um, ou que a gente deveria ficar mais atento, o que a gente falaria? Realmente, assim, acho que eu concordo muito com a Nay nesse sentido de seria o mundo ideal se toda paciente que resolvesse engravidar, ela, antes de começar as tentativas efetivamente, ela pudesse passar pelo aconselhamento das nossas consultas, assim, porque isso faz diferença e impacta muito positivamente no desenvolvimento da gestação. Então, quem se prepara, é uma analogia bem clássica, né? Quem se prepara para subir uma montanha, com certeza vai se dar muito melhor do que quem vai tentar subir pela primeira vez sem preparo nenhum. Então, se eu tivesse que dar uma ênfase em algo pré-gestacional, seria exatamente isso. A preocupação em se preparar para a gravidez, procurar os profissionais para que possam ser realizados todos os exames que a gente tem de rotina para poder fazer, para avaliar as partes individuais de cada um, porque as pessoas hoje têm muitas particularidades que não podem mais ser enxergadas como um pré-natal receita de bolo, porque todo mundo é diferente, então não dá para fazer a mesma coisa para todo mundo. E a partir do momento que você já tem essa visão, desde antes do momento da concepção, os frutos que você vai colher durante a gestação, eles costumam ser muito melhores, né? Durante a gravidez, a gente já tem que enxergar esse momento como uma oportunidade, né? Enquanto a gente estava preparando, a gente estava fermentando o solo, e depois que a gente tem esse solo pronto, a gente consegue colocar em prática todos os projetos que a gente tem para esse pré-natal. E nesse momento, é um momento em que a paciente precisa se responsabilizar por isso. Nossa, né? Isso é muito verdade, assim, né? Te cortando, desculpa, Lê. É o período de maior responsabilidade da vida da mulher.
né? Aquele bebezinho, aquele feto ali depende única e exclusivamente do que a mãe come, do que a mãe respira, do que a mãe vive, das suas emoções. Então, assim, é exatamente isso, muita responsabilidade, né? A gente colhe os frutos disso à medida que a gente vê as pacientes seguindo as orientações adequadamente. Então, assim, a gente tem muitos casos, por exemplo, de diabetes gestacional, em que a gente tem um crescimento fetal excessivo e, de repente, a gente se depara com a necessidade de fazer um ajuste alimentar. Existe paciente que, fazendo o ajuste alimentar, a gente tem o resultado de um bebê que volta para a curva de peso normal. Se ela não faz esse esforço, a gente não vai ter esse retorno do bebê para a curva de crescimento normal. Então, com certeza que a gestação, ela é esse momento de oportunidade da gente melhorar a nossa saúde física, no sentido de alimentação, no sentido de prática de atividade física, no sentido de hidratação, no sentido de manter as suplementações adequadas, no sentido de fazer os esforços necessários para que o meu corpo esteja apto a gerar outro corpo de forma saudável, né? E do pós-parto é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque eu vejo que as pessoas preparam muito as mulheres para a gestação e para o parto, mas o pós-parto é algo que fica completamente negligenciado e é uma das fases mais desafiadoras da vida da mulher. É uma situação em que ela se mantém em privação de sono constante, num alto nível de atividade. Então, realmente, o corpo dela exige-se muito do corpo dela, da mente dela, e aí é exatamente o momento em que a mulher está passando por uma transição. Ela deixa de ser a mulher que ela era antes de ser mãe e se torna uma nova mulher depois que ela é mãe. Eu tenho diversas pacientes que têm crise de identidade por causa de puerpério. Eu tenho pacientes que têm blues puerperal, depressão puerperal em alguns casos mais graves. Pacientes que se emocionam, às vezes, na consulta, de contar as coisas que estão passando e achar que aquilo ali é uma coisa que está acontecendo só com ela. Essa era eu todinha. No meu primeiro pós-parto. Não era como é que você tá... Tipo, era assim, porque é muita transformação, é muita mudança. Eu lembro quando eu fui na primeira consulta com a pediatra, com a Carol, e ela perguntou como é que eu tava, eu desabei. E foi meia hora ali me acalmando, porque, assim, é uma mudança muito drástica. E quando eu tenho oportunidade de conversar isso com as pacientes, eu falo, olha, você tá preparada? Às vezes eu pergunto se tá fazendo uma terapia, né, alguma coisa, se tem rede de apoio, porque você vai precisar. Não adianta achar que a gente dá conta de tudo, a gente não dá. E eu fui essa pessoa que eu achei que eu ia dar conta, né? E aí eu me vi um primeiro final de semana com meu marido trabalhando e eu sozinha com uma bebê em casa. Então, assim, é muito difícil, é desafiador. E aí, ao mesmo tempo, você tem um serzinho dependendo de você o tempo todo para todos os cuidados. Você tem uma produção de leite que você quer manter, porque você quer amamentar exclusivo, porque tem tudo aquilo, né, que a sociedade cobra, que você tem que amamentar exclusivo, tudo direitinho. E você tem que estar no final do dia feliz e sorridente, porque seu filho está ali, né, com saúde. Então, você é obrigada a estar, não pode, né, reclamar. E aí vem esse turbilhão de emoções em cima da mulher e a gente se vê fragilizada, a gente se vê em muitos momentos triste, né? Não pelo bebê, mas por toda essa questão que está acontecendo, por uma demanda muito exaustiva ali o tempo todo em cima da mulher. E ela vê a vida dela transformada. Então, assim, com o tempo que isso, né, a gente vai melhorando, vai tendo consciência. Mas isso é importante, esses encontros que você faz, né, Lorena? Isso é muito importante porque vai abrindo a mente da mulher, da gestante, para todo esse processo que ela ainda vai passar, né? Isso é fundamental, né? Entender, eu concordo em gênero e número e grau com vocês estavam falando. A fala da lei específica, né, de dizer assim, olha, a gente prepara a mulher para a gestação, para o parto, mas a gente não prepara a mulher para o pós-parto, essa ainda, infelizmente, é uma realidade, né? Eu gostaria muito que em toda consulta de pré-natal, porque nem sempre elas chegam para a gente primeiro do que para o ginecologista, algumas vezes acontece, elas chegarem primeiro para o psicólogo, primeiro para a nutricionista, né? E a gente às vezes encaminha, né, a lei, fala, vai lá na lei e tal, mas assim, na maioria das vezes eu queria muito que essa realidade fosse implicada, de que na primeira consulta o ginecologista sinalizasse exatamente isso, olha, você está se preparando para tudo, mas você já pensou na sua parte emocional? Tão importante quanto a ultrassom, tão importante quanto a alimentação, tão importante quanto o cuidado obstétrico é o seu cuidado emocional, porque o pós-parto
é uma montanha russa. Eu disse isso no nosso último podcast do ano, quando os meninos me entrevistaram, e repito aqui hoje, morre uma mulher sem filhos para nascer uma mulher com filhos. Isso é muito verdade. E isso é para todas uma transição. Para algumas mais fácil, para outras nem tanto, para outras extremamente difícil. E a gente precisa ter um psicólogo para chamar de seu, para segurar naquela mão e dizer assim, olha, calma, a gente vai encontrar o seu caminho, porque dizer ter paciência e vai passar não resolve a situação, porque naquele momento você estressa mais ainda, porque ela não quer saber que vai passar, ela quer saber que naquele momento ela precisa respirar, ela precisa botar o rostinho dela no sol e dizer assim, calma, eu tô viva. Entendeu? Existe uma mulher aqui ainda, e isso é muito importante. Seguindo um pouquinho as nossas fases, né? Essa mulher na transição, então, a gente falou sobre a adolescência, a gente falou sobre o período reprodutivo, a gente falou sobre a gestação. Agora vamos entrar um pouquinho nessa mulher, nesse intermediário, aquela que já foi mãe antes da gente chegar na menopausa, né? Essa mulher, essa alteração de sono dessa mulher produtiva, dessa mulher que tem que dar conta dos filhos, de levar para a escola, de trabalhar, multifacetada, o que isso interfere, como a nutrição pode agir nessa fase? É um desafio, né? Essa mulher aí, ela trabalha fora, ela tem os filhos, ela tem as demandas de casa, ela quer estar bonita, ela quer estar cuidada. Então, assim, é uma mulher que corre o tempo todo. Geralmente ela tá um pouco estressada, então assim, a gente tem alterações de cortisol, a gente tem às vezes uma dificuldade para dormir, isso a gente vê muito na prática ainda antes dessa menopausa acontecer, né, de fato, já começam esses sintomas aí. Então assim, o cuidado da nutrição, ele é algo muito específico das queixas de cada pessoa, né? Às vezes uma, é o que você falou, ela vai ter dificuldade ali do sono, a outra tem uma dificuldade com o intestino, a outra é o emocional. Então a gente vai sempre tentar trabalhar de acordo com o que é aquele maior problema daquela paciente, né? Claro que sempre focando em uma dieta adequada, uma meta de proteína, porque em breve vem uma fase que acaba contribuindo para a perda de massa muscular, orientações assertivas em relação aos hábitos, né? Então a nutrição ela vai tentar trabalhar de forma muito personalizada nisso daí. Em relação à suplementação, eu gosto muito de suplementação, assim, né? Eu acho que hoje a gente já passou a fase que a gente poderia viver sem nada. A gente vive num ambiente tóxico, respira um ar poluído, come comida com agrotóxico todo dia. Então essa mulher aí, ela tem que estar muito bem suplementada para aguentar o tranco, vamos dizer assim, né? Ela precisa acordar com energia, ela precisa ir trabalhar e ficar bem, ela precisa chegar em casa e não estar morta, estressada, irritada, né? Ela ainda tem filho para cuidar, uma janta para fazer. Então assim, tudo isso, com a nutrição a gente pode dar esse apoio, tá? Perfeito. Ale, vou fazer uma crítica. Olha, adoro você ver a sobrancelhinha dele, né? Você acha, como eu achei já uma certa época, hoje eu acho mais não, tá? Já tô fazendo aí. Mas você acha que a ginecologia, ela passou por um período, eu vou chamar de limbo, um período de limbo, onde a gente compreendia a fase da adolescência, a fase reprodutiva da mulher, que é essa gestação, mas depois havia um intervalo aonde a mulher ficava um pouco ali... Desassistida. Tô errada? Não tá, não. Fiquei com medo. Eu acho que foi surgindo uma compreensão melhor a respeito de processos metabólicos, de vias de funcionamento, inclusive de neurotransmissores, que a medicina e a ciência puderam proporcionar pra gente entender que a mulher é muito mais do que nascer, menstruar e parir. Então aí, depois desse parir, vem muita coisa, né? E ainda, você falou da transição e tudo mais, essa transição realmente era completamente negligenciada. E a menopausa, ela era uma receita de bolo, a mesma reposição hormonal para todo mundo e acabou. E não era todo mundo que era candidato, muitos médicos com medo de prescrever hormônio, às vezes por não compreender direito a forma como a mulher precisa deles para que o funcionamento corporal exista com adequação.
Então, hoje em dia, a gente tem, graças a Deus, um campo muito grande aí, que é o climatério e a menopausa, sendo fonte de informação a todo momento para contemplar essas mulheres que não tinham um lugar aí dentro da ciência, vamos dizer assim. E é graças a esse campo de visão que está aumentando, que a gente está podendo oferecer mais qualidade de vida para essas pessoas, para que elas compreendam, por exemplo, alterações corporais que muitas vezes é consequência de ter 43 anos, por exemplo. E muitas vezes as pessoas acham que não tem explicação, que é normal, e na realidade, fazendo-se uma suplementação adequada, por exemplo, não estou nem falando de tratamento com hormônio, estou falando, às vezes, do feijãozinho com arroz. Feijãozinho com arroz. Fazer uma suplementação adequada numa paciente como essa, muitas vezes vai fazer ela ter essa energia que a Nay falou, para viver o dia todo, para dar conta das multitarefas que uma mulher hoje em dia tem, e para viver bem e se sentir bem, né? E aí uma coisa puxa a outra, né? Se aquela mulher tá bem, se ela consegue fazer atividade física, e eu já tenho, né, uma linha aí de prevenção para doenças cardiovasculares, que ela aumenta o risco ali na frente. Se ela consome bem as fontes dos nutrientes importantes para calcificação ali, eu já tenho uma mulher que tende a não ser ali não ter uma chance, ou reduzir essa chance de uma osteopenia, uma osteoporose que ela tem, um risco aumentado ali na frente, né? Então, tudo isso, eu tenho nutrientes que fazem todo esse suporte de parte emocional, neurológica, que vão ajudar para que ela não seja uma candidata à depressão ali na frente, né? Então, o que a gente pode fazer já nesse período aqui, pós-período reprodutivo, mas ainda anterior à menopausa, é tudo isso, é dar esse suporte aí, né, via dieta, cuidados, medicação se necessário e tudo mais, para que essa mulher ela, tenha esse impacto menor, né, da menopausa que está ali chegando. Vamos chegar na menopausa? Vamos chegar algum cuidado alimentar específico para essa fase? Então, essa fase, como eu já comecei a falar aqui, ela tem um risco cardiovascular aumentado, ela tem um risco de osteoporose aumentado, então ela tem alguns riscos aumentados e a gente vai sempre olhar para isso, né? Ela vai perder mais massa muscular. Então, é aquela mulher que já começa a perder força, né? Perder autonomia ali na frente. Então, a gente vai tentar, da parte alimentar sempre, atingir metas de proteína, utilizar nutrientes que dão suporte para esse metabolismo, né? Para a construção de músculo, para a parte de sono, para trabalhar ali toda essa parte neurológica dessa mulher, e para a parte cardiovascular, né? Então, tudo isso a nutrição vai abranger. Existem os nutrientes, existe a alimentação anti-inflamatória, né, que tem esse perfil anti-inflamatório, que é uma alimentação mais baseada em vegetais, uma alimentação mais limpa, com menos industrializado, menos açúcar. Na verdade, qualquer fase da vida que você me procurar, eu vou sempre focar nessa alimentação, mas aí com ajustes, né, para cada fase, né? E aí o nosso foco é prevenir essa doença cardiovascular, é ajustar as taxas dela, melhorar o triglicerídeos, colocar o colesterol ali em dia, com estratégias alimentares, suplementação e etc. Ale, para além dos calores, o que a gente tem que ficar atento na menopausa? Muita coisa, gente. É isso, né? A menopausa, ela é rica em sintomas e sinais, né? A gente tem sinais neurológicos que vão desde perda de capacidade cognitiva, perda de memória, insônia, a gente passa por modificações corporais, né? Alteração do padrão de distribuição de gordura do corpo, a gente passa pelos famosos calorões, os fogachos, a gente tem uma redistribuição de massa corporal também, né? Não só da gordura, então a gente tem uma perda de massa magra que vai levar talvez a um processo de sarcopenia, uma osteoporose também é um momento que o risco é maior de acontecer, e a gente tem assim muitas coisas que são percepções pessoais também, que muitas vezes quando a paciente queixa para você, você pode num primeiro momento associar isso a uma síndrome de menopausa mesmo. Porque é como a gente estava falando lá no começo, né? A gente fragmentar o sintoma da mulher, muitas vezes a gente vai atrasar um diagnóstico. Então, quando a mulher vem com um bloco de queixas para você e tem cara de menopausa, tem gosto de menopausa, tem cheiro de menopausa, é menopausa, né, gente? Então, aquilo ali, melhorando-se o contexto em que ela está inserida, muitas vezes os sintomas vão melhorar e mesmo
mesmo que seja um sintoma que não faça tanto sentido assim pertencer ao grupo da menopausa, mas ainda assim são esses os básicos, né? Mas como eu já tinha falado antes também, qualquer coisa que incomode é motivo para perguntar. E esclarece pra gente, Ale, vou aproveitar. O que é o climatério, o que é a menopausa, quando que começa um, quando que começa outro? Na realidade, a menopausa é um marco, né? A gente chama a menopausa de última menstruação. Então, a menopausa, ela seria aquele conceito, pelo conceito grosseiro, 12 meses sem menstruar é considerado menopausa. Mas a mulher não necessariamente precisa esperar isso acontecer. Então, antes disso, ela já tendo todas essas queixas, esses sintomas, ela já vai ter o cuidado, esse olhar, né? Que é o período climatérico. É como se fosse a transição entre a fase reprodutiva e a menopausa. E nesse período, dependendo do caso, assim, da necessidade, vocês já podem iniciar com hormônios. Com certeza. Hoje a gente se guia muito na reposição hormonal, pelo menos deveria ser assim, baseado na força da queixa da paciente. Porque muitas vezes a deficiência de estrogênio vai levar a uma sintomatologia específica. E quando a paciente chega para você com aquilo ali, falando para você daquilo, muitas vezes não vai ser nem necessário você fazer a dosagem do estrogênio sanguíneo para saber que aquela paciente está precisando de estrogênio. A mesma coisa hoje com o uso de testosterona. Pacientes, mulheres, não têm indicação formal de fazer dosagem de testosterona. Porque você espera que uma mulher que tenha uma vida normal e não tenha nenhuma doença que aumente a produção de androgênios, que ela vai ter testosterona baixa. Tudo bem isso é fisiológico da mulher. Fisiológico, exatamente. Tudo bem que ela pode ainda assim ser candidata a fazer uma reposição de testosterona baseado aí, por exemplo, num distúrbio de desejo sexual, né? Que povo lindo. E que é um tabu, né? A reposição hormonal ainda, né? Eles conversam, eles vão, eles jogam a bolinha, tu viu? Isso que é uma galera alinhada. Gente, queria ter horas pra gente ficar aqui conversando, esses assuntos rendem, mas a terceira temporada tá aqui pra isso. A gente vai voltar, tá? Pra gente estender um pouco mais essa conversa em um outro momento. Mas pra gente começar a finalizar o nosso bate-papo, se a gente tivesse que deixar uma orientação para todas as fases da vida da mulher, qual seria? Não esperar o problema acontecer para se cuidar, né? Independente de qualquer fase da mulher, seja ela uma gestação, acabou tendo um problema, eu fui me cuidar, né? Eu tive uma diabetes gestacional e eu fui me cuidar. Então, não esperar o problema acontecer, assim como na menopausa, né? Nessa idade aí um pouquinho acima aí da parte reprodutiva. Então, a gente se cuidar mesmo como um ato de responsabilidade desde sempre, né, com consciência e sabendo que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso e ninguém pode fazer pela gente, né? Então, arregaçar a manga e cuidar e é isso. Perfeito. Ale, se a gente fosse da parte ginecológica dar uma orientação para a mulher, ou em todas as fases, ou em alguma fase específica que aos seus olhos merece uma atenção, um cuidado maior, qual seria? Eu acho que o autoconhecimento mesmo. A partir do momento que você entende o que você vive e o que você passa, você identifica problemas antes deles surgirem, você identifica os indícios dos problemas, né? Então, é isso, assim, começar desde a infância com estímulo de educação sexual para que as crianças possam se conhecer os próprios corpos, que as meninas adolescentes elas tenham ciência do que é uma menstruação, de como um ciclo menstrual deve se comportar, de que não é normal normalizar, né, esses sintomas de menstruação como dor e como sangramento excessivo. À medida que ela envelhece e entra na vida adulta, que ela consiga entender as suas mamas, entender a sua vulva, entender o seu corpo, como um todo, né? Mas como a gente está falando de ginecologia, né? A parte sexual da mulher e também a sua mente, né? Porque é muito, muito, muito difícil hoje muito difícil não, na realidade é muito fácil você conseguir extrair alguma coisa de uma mulher se você simplesmente se dispuser a escutá-la. Porque se você pergunta com interesse, na maioria das vezes ela vai demonstrar para você qual que é o problema. E se você não tem essa escuta ativa, se você não participa da vida dela de uma forma interessada, muitas vezes você não vai conseguir ajudá-la. E então esse autoconhecimento é fundamental, eu acho, Lu.
Muito obrigada, viu, por vocês terem Nada. topado vir aqui. Vou começar agradecendo a Ná. Eu acho que eu tenho que parar de agradecer, porque a gente é todo o mesmo time. Daqui a pouco a gente volta. Não precisa muito ficar sim, gravando. mas vou fazer os agradecimentos pra gente fazer um fechamento bonitinho, né? Então, assim, Ná, obrigada por ter vindo. Obrigada pelos anos de amizade que já se vão lá muitos anos juntas. Eu que agradeço, né? Lorena, Obrigada de pela fato, confiança, tá? Por sempre lembrar de mim. Ale, você foi um presente, você sabe disso, né? Ter te conhecido, ter se aproximado de você foi um presente da vida. Você é um ser humano que transparece luz, carinho, generosidade. É tão bom uma conversar, paz, né? Você pode estar do jeito que for agitado, a Ale vai te dando uma tranquilidade, Que né? bom. Então, assim, obrigada Só por Deus ter sabe como vindo. tão divertidamente. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito fazer parte do Maternar, obrigada por ter entrado na minha vida, viu? Sou muito grata por todas essas coisas que você vem trazendo e somando, tá? Junto com o Júnior. Imagina, Lô, muito obrigado a você. Eu sempre me sinto muito acolhido, muito mesmo, desde a primeira vez que você entrou em contato comigo, assim. Então eu tenho prazer de estar aqui com você e de poder participar desse movimento que é palmas, só palmas. Maravilhoso. Parabéns. Para você que está em casa, espero que você tenha gostado do nosso podcast, que a gente tenha levado informação de qualidade para você, mulher, para que você entenda você como um todo, inteira, em todas as suas fases, em todos os seus ciclos. Vamos caminhar juntas nessa terceira temporada, que eu tenho certeza que a gente vai levar o nosso legado de informação de qualidade para você, mulher. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.